Olá, pessoal, de volta ao canal e concurseiro. Na aula de hoje nós vamos falar sobre descentralização e desconcentração administrativa. Descentralização ocorre quando a administração pública direta transfere a responsabilidade de prestar determinado serviço ou realizar determinada atividade para uma outra entidade. Entidade essa também dotada de personalidade jurídica própria, que foi criada ou teve a sua criação autorizada por lei. Essas entidades podem ser autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas. A descentralização ocorre da administração direta para a administração indireta, ocorre de forma horizontal entre pessoas jurídicas diferentes. Importante você lembrar, na descentralização, há a criação ou a autorização de criação de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Na desconcentração, são criados órgãos públicos que não têm personalidade jurídica própria. A desconcentração é interna, ocorre entre órgãos de uma mesma entidade, e esta entidade é que possui a personalidade jurídica. Por exemplo, ocorre uma desconcentração das atividades ali dentro do Ministério da Educação, entre os órgãos do Ministério da Educação. Resumindo, a descentralização é externa, ocorre entre pessoas jurídicas diferentes. Na descentralização, temos a criação de entidades com personalidade jurídica própria, são as entidades que formam a administração pública indireta. Não tem hierarquia, é horizontal, não há subordinação, há vinculação. A administração pública indireta está vinculada à administração pública direta. A desconcentração é interna. Na desconcentração, temos criação de órgãos públicos dentro de uma mesma entidade. Então, a desconcentração, a divisão de competências é interna entre os órgãos públicos que compõem essa entidade pública. Na desconcentração, nós temos hierarquia, subordinação. A desconcentração é vertical. Agora nós vamos fazer duas questões de concurso. Elas foram cobradas em 2018, cargo de nível superior pela VUNESP. A descentralização da administração pública a partir da criação de entidades como fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, classificadas como administração indireta, permitiu a ampliação das funções do Estado brasileiro a partir de órgãos com capacidades específicas, criados para o cumprimento de determinadas atividades. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica peculiar às entidades da administração indireta. Letra A. Inexigibilidade de realização de concurso público. Incorreta. Segundo o artigo 37 da Constituição Federal, a administração direta e indireta obedece aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também outros. Dentre esses outros, nós temos que a investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, letra A, incorreta. B, subordinação à administração direta. Incorreto, na descentralização não há subordinação, há vinculação. C, personalidade jurídica própria. Correta. As entidades da administração pública indireta possuem personalidade jurídica própria. D. Inexigibilidade de cumprimento da Lei 8666 de 1993. Incorreta. A Lei 8666 de 21 de junho de 1993, regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e ao regime desta lei estão subordinadas tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta. Então, incorreta a D. Letra E. Criação a partir de decreto. Incorreta. As entidades da administração pública indireta ou são criadas por lei ou são autorizadas por lei. A resposta à nossa questão, letra C, personalidade jurídica própria.
Segunda, para a consecução dos fins constitucionalmente previstos, sem criação de nova pessoa jurídica, então aqui a gente já pode fazer uma pausa, ó, sem criação de nova pessoa jurídica. Então aqui nós estamos falando de criação de órgãos públicos que não possuem personalidade jurídica própria. O poder público pode dividir competência em razão da matéria, da hierarquia ou seguindo outros critérios razoáveis por meio da chamada. Essa questão trata de desconcentração administrativa. Ela fala em divisão de competência sem criação de nova pessoa jurídica. Resposta da nossa questão, letra A, desconcentração. Nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.